Mas aí, Leona, assim, já puxando esse assunto do início do investimento, né? Do início digamos, do contato com os investimentos. Hoje em dia eu entendo o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é mercado especulativo, o que é mercado de criptoativos. Enfim, vamos só passar um pincel aí sobre as principais formas de investimento hoje em dia que a gente tem, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Para a galera que está assistindo também, que não conhece nada, né? Passar um pouquinho de conhecimento aqui para eles. Vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa nessa parte de investimentos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é detectar o seu perfil, é descobrir o seu perfil de investidor. Porque se você não souber o seu perfil de investidor, não adianta, né? A gente, vou para renda variável, renda fixa. Então, o primeiro passo é esse, é descobrir qual que é o seu perfil. E é muito simples, né? Você vai preencher um questionário de perfil de investidor, né? Então, faz aquela análise, então vai descobrir. É conservador, é moderado, é arrojado. E a partir disso, aí vão ter os investimentos adequados para aquele seu perfil. Beleza. Quando a gente pensa nos investimentos, a gente vai pensar, o primeiro, né, eu acho que o mais conhecido é sem dúvida nenhuma a renda fixa. Né? Quando a gente pensa na renda fixa, a gente vai pensar aí, né, dos CDBs, dos bancos, LCAs, LCIs, então a gente tem os investimentos que você faz através dos bancos, são investimentos aí que tem um fundo garantidor de crédito de até 250 mil, então se por um acaso você fez o aporte naquele investimento, a instituição quebrou, você tem uma garantia de 250 mil, mesmo vale para as cooperativas de crédito. Aí a gente pensa também naqueles investimentos, né, por exemplo, em debêntures, né, que é quando você compra um investimento de uma empresa. Né, então é um título de uma empresa, por exemplo, da Petrobras, de uma Vale. Automaticamente o risco é um pouco maior, não tem essa garantia do fundo garantidor de crédito. Então você tem que analisar qual que é essa empresa. A Petrobras vai quebrar? A Vale vai quebrar? Dificilmente, mas talvez uma outra empresa ela possa vir a falir. Então você consegue uma rentabilidade um pouco melhor, mas tem um risco maior. Né? Então assim, a gente está falando na parte aí da renda fixa. Vamos pensar agora um pouquinho na renda variável, né? Quando a gente caminha para a renda variável, o primeiro ponto, né, igual você comentou aí, né? Eu comecei operando com day trade e tudo mais. O que acontece muito com as pessoas é o seguinte, elas começam operando com day trade, perdem dinheiro, porque o day trade depende de muitas questões, né, que envolve aquele cenário, né? Então pode muita coisa acontecer e não está dentro do seu radar, dentro das suas possibilidades de gerir. Então o que vai acontecer? A pessoa fala que a bolsa é um cassino. Né? É um lugar que você vai investir que você vai perder dinheiro. E na verdade não é. É só você pensar o quê? O investimento no longo prazo. Para pensar, você virar sócio do Itaú, do Ambev, né? Igual a gente brincou aqui da Ambev, né? Tô tomando uma geladinha, uma cervejinha e você está ganhando os dividendos, mais ou menos assim. Então pensa dessa forma, vou investir nas empresas no longo prazo. As empresas vão gerar lucros. E você sendo acionista vai receber esses lucros. Aí a gente tem também, né, na renda variável, os fundos imobiliários. Eu acho que os fundos imobiliários são fantásticos, né? Principalmente para aquela pessoa que está querendo começar na renda variável. Eu indico começar pelos fundos imobiliários. Por quê? Eles têm uma oscilação, né, uma volatilidade menor do que as ações. A maioria dos fundos imobiliários te pagam dividendos de forma mensal. E a grande vantagem dos fundos imobiliários é o seguinte, vamos imaginar que você tem uma casa e aluga. Se ela estiver alugada, ok, você está recebendo aquilo ali. Se aquela casa sua, né, não tem inquilino, você está perdendo dinheiro ali. Né? Você vai ter que ter as despesas da casa e tudo mais. Quando você investe no fundo imobiliário, ele tem uma diversificação. Então, além de você não estar alugando no setor residencial, né, você tem, por exemplo, tem um shopping center que tem várias lojas ali dentro. Então, digamos que um shopping center tem 100 lojas, 2 não estão alugadas, mas 98 estão alugadas e estão gerando resultado. Então, assim, eu acho que é fantástico os fundos imobiliários, né? Quem quiser se informar sobre, eu acho que é o caminho para começar na renda variável. E dentro da parte da renda variável, temos também até a possibilidade de investir fora do Brasil. Né? Eu posso abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos? Pode, mas vamos pensar agora para quem está começando. Pode abrir aqui no próprio Brasil mesmo, né, sua conta numa corretora, um banco de investimentos, que seja, e investe em empresas nos Estados Unidos, por exemplo, a Nike, uma Apple, né? A Tesla. Exatamente. A Tesla está muito em evidência, né? Entendeu? Está crescendo demais, principalmente essa questão dos carros elétricos, é muito bacana. Então, assim,
são bons investimentos que você consegue fazer. E aí, assim, você tem outras operações, né, envolvidas, igual você comentou aí, de mercado futuro, mas aí vamos pensar para pessoas que estão no estágio mais avançado. Para quem está aqui iniciando, eu acho que esses seriam os primeiros passos para você começar. E sempre que você for começar investimento, faça uma reserva de emergência. Isso é importantíssimo. Esse é o ponto-chave. Porque se você pegar assim, vou aportar meu dinheiro todo em renda variável, tudo em ações. Aí, de repente, aconteceu um problema de saúde, um Pandemia. problema... Exatamente, pandemia. Tá aí para ilustrar. Aí as suas ações vão lá embaixo, você precisa daquele dinheiro, você vai vender, vende na baixa. Então você tem que ter uma reserva de emergência, e essa reserva de emergência, qual o valor, né? O que a gente recomendaria? Aí esse valor vai depender muito do trabalho que você tem. Sou um profissional assalariado, né, concursado, então pode ser na faixa de 3 a 6 meses das suas despesas, né? Não, sou um profissional liberal, autônomo, né, empresário, talvez seja interessante você pensar de 6 a 12 meses, porque você tem uma renda que ela oscila um pouco mais. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Monta, né, faz o seu perfil de investidor, monta a reserva de reserva de emergência. A partir do momento que montou essa reserva, aí vamos começar a buscar os investimentos, né? Aí tem os investimentos de curto, médio e longo prazo. Eu queria agregar uma coisa sobre essa questão da reserva de emergência. Eu tenho, além da reserva de emergência, uma reserva de oportunidades. Pode ser uma, digamos assim, é uma oportunidade que passa na sua frente uma vez que pode ser que você nunca mais tenha, né? O exemplo que aconteceu comigo, eu sempre, há 3 anos atrás que eu comecei a investir, eu tinha essa mentalidade de ter a reserva de emergência, porque eu tinha muito medo de perder o dinheiro, eu nunca colocava todos os ovos numa só cesta. Então, eu tinha minha reserva, montei minha reserva com o passar do tempo, e depois criei uma reserva de oportunidade, que giraria ali em torno de 1 a 2 meses do meu custo de vida, né, para me manter no mesmo nível que eu estava naquele momento. E eu utilizei essa reserva muito bem utilizada quando estourou a pandemia. Porque eu tinha esse dinheiro que estava nessa reserva. Foi uma oportunidade, que as ações estavam em liquidação, estavam no preço de feirinha. Então, por exemplo, eu comprei na época ações da Petrobras que valorizaram mais de 110% em 3 anos. Entendeu? Eu vendi metade delas no meio tempo, mas se eu não tivesse essa reserva de oportunidade, provavelmente eu tinha deixado esse cavalo passar arriado, né? Sim. Então, eu acho que eu posso agregar isso, e isso vai da cabeça de cada um, se deve ter ou não deve. Mas, além da reserva de emergência, que é importantíssima, é indispensável, eu procuro ter uma reserva de oportunidades. E essa reserva, eu gastei a reserva, depois eu reponho ela ali, porque pode pintar uma oportunidade amanhã e eu não sei. Né? Então, aí depois a gente vai lá para a renda variável. Então, depois montou a reserva, fez ali o caixa assim, de 6 a 12 meses, ou de 2 a 6. Sim. E agora eu quero ir para a renda variável. O que você acha das melhores opções aí para quem está começando e tal? Tá, você comentou aí da reserva de oportunidade, eu acho que é fantástico. Bruno, você lembra como é que nós usamos na pandemia, hein? O Bruninho não passava call de ação não, velho. Esse cara é vagabundo. Top, isso é bom. Então, assim, a reserva de oportunidade, eu acho que assim, é um estágio, né, mais à frente, né, igual você está falando, mas ela é fundamental. Eu acho que eu defendo a bandeira de você todo mês fazer um aporte, né? Define ali, faz um aportezinho, né? Que mesmo seja pequeno, mas faz aquele aporte. E a reserva de oportunidade é isso mesmo. Nos momentos igual a gente teve período de ações lá embaixo, né? Agora a gente está tendo aí as ações estão até subindo um pouquinho, né? Então talvez agora seja o momento de você melhorar um pouco a sua reserva de oportunidade, porque a gente está em ano eleitoral, né? Ano eleitoral a gente tem uma oscilação maior da bolsa, quem sabe pode abrir aí umas oportunidades mais para frente. E dependendo também do resultado da eleição também, né? Exatamente. Pode gerar uma oportunidade boa. Hein? Então a gente pode esperar que pode acontecer alguma coisa. Então a reserva de oportunidade ela é primordial, concordo plenamente com você aí. Vamos pensar agora nessa questão aí das ações para quem quer começar, né? Eu recomendaria, né, se você quer começar a investir em ações, começar com aquelas ações boas pagadoras de dividendos.
né? Porque são empresas assim, são empresas maiores, que elas são mais consolidadas, vai ter uma oscilação menor no seu preço, então você vai investindo de forma mais confortável, né? Quais são essas empresas, né? Qual o setor? Você tem o setor elétrico, setor de saneamento, você tem o setor bancário, né? Então são setores mais resilientes, né? Que são mais tem uma sustentabilidade maior, né? O setor financeiro que a gente tem conversado aqui, né? Não vai acabar. A gente sempre vai precisar. Pode ser que a instituição líder que hoje é o Itaú, pode ser que daqui a 10 anos não seja o Nubank, né? Dá um exemplo aqui. Mas vai existir o sistema financeiro. Então é importante que você esteja exposto. O setor elétrico, igual a gente está aqui, ó. Se não tiver energia, como é que a gente trabalha, funciona? Não tem como. Então, assim, começar por esses setores, né? É porque aquela coisa, igual, por exemplo, a gente tem o setor aí, né, das varejistas, né? Magazine Luiza, né? Subiu pra caramba e agora, de repente, né, teve uma queda, né? Então, assim, é um setor mais volátil, né? Então, a gente está vivendo um cenário de elevação na taxa de juros. Automaticamente essas empresas, né, quando você faz o valuation delas, né, que é a valorização delas no longo prazo, acaba se caindo um pouco. Então elas tendem a desvalorizar. Mas então, é ruim a empresa? Não, não é que é ruim. Mas é arriscado. Exatamente. Então, para quem está começando, eu não recomendaria, né? Até contar um caso da Magazine Luiza. Não sei se vocês ficaram sabendo aí da Magazine Luiza, do rapaz que comprou 2 ações da Magazine Luiza. Foi lá na loja. Esse é o caso bacana, hein? Isso aí foi foda. Como é que é? O cara comprou 2 ações, foi na loja. Queria geladeira da Magazine Luiza. Que eu sou sócio agora. Ainda queria mandar embora os funcionários, né, Brunão? Tem base. O brasileiro é foda, né, velho? Não precisa ser o extremo, né? Você é dono da empresa, mas também não a esse ponto. Mas assim, eu acho que o ponto-chave é muito nessa linha mesmo. Eu acho que começar para essas empresas mais consolidadas, com certeza, né? Igual, por exemplo, esse ano aí as empresas, principalmente finalzinho do ano passado, agora comecinho desse ano, estão pagando bons dividendos. Então, se você tem aí empresa do setor elétrico, vai estar recebendo dividendos, você fica, poxa, caiu um dinheirinho ali. Então, isso que é importante. Então, começar por essas empresas mais consolidadas. Depois, aí sim, você pode partir para outras empresas um pouquinho mais arriscadas, sempre deixando lá a sua carteira um pouquinho mais equilibrada, né? E aí a questão, igual por exemplo, eu comentei que a gente tem a parte dos ETFs, né, que é os fundos de índice, né, que englobam várias criptomoedas. E mais à frente, por que não fazer algum investimento? Pode ser. Mas assim, importante que seja uma participação pequena da sua carteira, né? O risco é maior. Exatamente. Pode ter um ganho maior? Pode, perfeitamente. Mas também pode ter uma perda. Então começa nesses mais arriscados, lá na frente, e colocando uma pequena fatia. Porque se você fizer dessa forma, você vai ser um investidor de longo prazo. Agora, se você quiser dar aquela tacada de sorte, infelizmente, você vai começar e depois vai desistir. Vai desistir, é. Pra quem tá assistindo aí, que tá viajando um pouco nos termos aqui, porque a gente que conhece, a gente vai falando, né? Quando você compra uma ação de uma empresa, né? Você pode me corrigir se eu estiver falando errado. Você vira um associado naquela parte que você comprou. A empresa, vamos dar o exemplo aqui da Ambev que a gente citou, ela distribui várias cotas da empresa, como se fosse pedacinhos da empresa, para quem quiser se associar, correto? Sim. E você vai lá e compra, eu vou comprar 100 cotas da Ambev, por exemplo. Você compra, cada cota, no caso, é uma ação que a gente fala, né? E quando a empresa paga dividendos, esses dividendos são, na verdade, uma bonificação do lucro da empresa, correto? Sim. Ela tem o lucro ali anual, trimestral, enfim, e ela paga essa bonificação a você que tem aquela partezinha que é um sóciozinho da empresa. E aí, então, você recebe esses dividendos. Quanto mais ações você tiver de várias empresas, mais dividendos você recebe. Tem empresas que pagam mais dividendos, tem empresas que pagam menos dividendos. Isso é um estudo a ser aprofundado para a pessoa que quer investir. Você recebe esses dividendos como a partezinha do lucro da empresa. Aí entra na questão de você escolher boas empresas lucrativas e empresas consolidadas no mercado, que vão te pagar aqueles dividendos ou vão ter lucro para poder dividir com os acionistas. Então, quando a gente fala assim, aí você vai montar uma carteira baseada em dividendos, tal, é você procurar essas empresas consolidadas que pagam dividendos, que todo mês você vai receber um pedacinho dessa bonificação de cada empresa. E se você tiver um montante muito grande, você vai receber um montante muito grande também de dividendos, não é não?
O pensamento é esse aí, você explicou perfeitamente, a sua explicação tá assertiva, né? É isso aí, então a pessoa, por exemplo, vamos pensar nesse caso igual da Ambev, digamos que a ação da Ambev hoje, eu não tenho recorte de cabeça, vamos botar que está na faixa de R$ 15, e que a Ambev vai distribuir um dividendo, uma parte do lucro de R$ 1. Então, se você tiver uma ação da Ambev, você vai receber R$ 1. Né? Se você tiver 10, aí já vai ser R$ 10. E assim sucessivamente. Isso é só um exemplo, não quer dizer que vai ser isso, não. Isso tem um ponto aqui importante, né? Que a gente está batendo esse papo de investimentos. Isso aqui não é recomendação, né? Não, é. É até importante a gente deixar isso claro, né? Senão o pessoal quer certeza. sair comprando Ambev, depois a Ambev cai, aí depois vai falar que é a gente que indicou, né? Estão dizendo assim, é uma boa empresa, mas não necessariamente é o momento, né? Dentro que a gente conversou, de comprar Ambev. Então, é só esse ponto, é só questão de exemplo. Mas é perfeito mesmo. E comprou as ações, você é o dono, parte, né? Um dos donos da empresa. Então, você tem a participação. É isso mesmo, a ação é o patrimônio da empresa dividido lá e tem a ação. E tem essa valorização. E aí você pode ganhar tanto na valorização, você comprou a R$ 15 e foi a 20, você vendeu, você teve aquela valorização de 5, como também nos dividendos você vai recebendo ele ali de cada... Normalmente as empresas pagam a cada 3 meses, não todos, mas a grande maioria a cada 3 meses. E aí você recebe aquele dividendo. Né? Isso. Aí a gente puxa já o gancho para os fundos imobiliários, que você falou mais cedo. Sim. Que para ilustrar um pouco, para às vezes quem não conhece, os fundos imobiliários, para deixar bem didático mesmo, é como se você recebesse aluguel. Você vira sócio de galpões ou de shoppings, igual você citou, e esse fundo, que na verdade é uma empresa ou um grupo de pessoas, de associados. Mesmo, né? Um fundo de investimento. É um fundo, a galera, né, eles escolhem os melhores investimentos, né? Juntam numa... Igual você comprar fundo de papel, tem fundo de tijolo. Isso. A concepção é muito assim, digamos assim, eles juntam, precisam de um patrimônio, vão comprar um shopping, custa 100 milhões, dá um exemplo. Então eles captam aquele dinheiro no mercado financeiro, com aqueles 100 milhões, várias pessoas fazem o investimento, vão lá e compram. Então se você, por exemplo, você quer comprar um shopping center, você não tem condição de comprar um shopping center, mas você consegue comprar uma parte do shopping center. Isso. Então seria nessa concepção. Então o fundo imobiliário é isso, né? Ele vai pegar, vai captar o recurso, né? E ele vai investir em imóveis. Nesse caso específico aí, né? Igual eu comentei, que é a parte aí eu falo shopping center porque é mais fácil as pessoas entenderem, né? Mas aí tem vários, igual você falou aí, de fundo de papel, que é investimento em renda fixa também, que você pode ter, né? Você tem aí galpões logísticos, né? Igual isso, o galpão logístico tem crescido muito, né? Porque com e-commerce, né? Que a gente está vivenciando aí, o que você quer hoje em dia? Você apertou ali, comprou, já quer que chegue na sua casa, né? Então, para que isso aconteça, tem que ter um galpão perto da sua casa. Então, é um mercado que está crescendo demais. Então, é a possibilidade que você tem, né, de adquirir uma participação no galpão. Então, você, como pessoa física, dificilmente você vai ter dinheiro para comprar um galpão, né? E sem contar a questão que você vai fazer a gestão, você teve que pegar, verificar se o galpão está legal, se a pessoa está pagando. Então, simplesmente você vai lá, compra, você paga uma taxa de administração, né, para o administrador, ok. E você vai receber, né, como você falou, a questão aí do aluguel, né, uma participação. E um outro ponto que eu acho importante do fundo imobiliário, interessante, é o seguinte. Por exemplo, você tem, igual você tem o caso mais cedo da casa, né? Se você precisar lá de 10 mil, você não tem como vender, vou vender o banheiro da casa, né? Você tem que vender a casa inteira, né? O fundo imobiliário, você fala assim, eu estou precisando de 10 mil, preciso de vender. Então, você vende lá 10 mil de cota. Né? E você ainda continua com a outra participação. Então, também um outro ponto, né? Então, o brasileiro, né, o brasileiro gosta dessa parte aí dos imóveis, de receber o aluguel, né? Só que assim, a gente tem que pensar que para você investidor, pequeno investidor, hoje não é interessante você ter uma casa de aluguel, 2, 3 casas de aluguéis, né? Então hoje não é interessante. É interessante você caminhar. É evolução mesmo, né? Daquilo que a gente tem conversado, a evolução. Então hoje os fundos imobiliários, para quem quer receber aluguel, é o caminho, a não ser assim, ser um grande investidor, tem vários imóveis, tem muito capital, aí tudo bem, você pode pensar, né, em você fazer esse investimento por conta própria. Mas para o pequeno investidor, o caminho é mesmo você pensar em fundo imobiliário. Imagina, você tem 100 mil de uma casa, pega esses 100 mil e investe em vários fundos imobiliários. Olha que diversificação bacana que você tem. Então você investe em fundo de papel,
fundo de laje corporativa, né, para as grandes empresas, shopping center, né, galpão logísticos e por aí vai, né? Então você tem uma infinidade de opções aí para investir de forma diversificada e o melhor de tudo, né, para os grandes players do mercado. Imaginou você alugar aí ter uma participação no galpão para Magazine Luiza ou uma loja Americanas dentro do shopping lá, você tem uma participação, olha só que coisa bacana, entendeu? Que dificilmente a gente como pequeno investidor você teria essa possibilidade, né? Sim. Então assim, eu acho o mercado fantástico, eu acho que o fundo imobiliário é uma coisa que está crescendo, eu acho que tende a crescer cada vez mais, muito mais por essa concepção. E eu acho que a pandemia trouxe até uma oportunidade para os fundos imobiliários, porque shopping fechou, isso tudo fechou, né? Assim, prédio comercial, que tinha aqueles prédios de consultórios, de escritórios e tal, fecharam e desvalorizaram muito esses fundos imobiliários. E é uma oportunidade de compra aí que você pode adquirir por um preço mais baixo. Sim. Uma participação aí num shopping. Agora já voltou, reabriu tudo, então tá mais de boa. Mas no começo da pandemia foi uma oportunidade aí. Ninguém sabia quando ia voltar, então os preços só caíam. Assim, e shopping center, ainda tem muito shopping center ainda que está com um valor bem atrativo ainda. Né? Teve uma queda ainda porque com essa variante nova que teve, né, a Ômicron, né, então o pessoal já ficou meio receoso. E o shopping, como é que vai ser, né? A gente está no cenário de elevação na taxa de juros também. Então, assim, tem algumas boas oportunidades aí. Não é nenhuma recomendação, né, volto a dizer, mas tem boas oportunidades aí em fundos imobiliários aparecendo. Eu acho que no momento, pela elevação na taxa de juros, os fundos de papel eles estão um pouco mais valorizados. Talvez não seja um cenário de aportar muito neles, não que não possa aportar, mas eles são um pouco mais caros, né? Que é importante a gente, quando vai fazer esse aporte, não pagar caro demais, né? Não, que é o ponto-chave. Agora, os outros, igual de laje corporativa, também tem muito fundo aí com um valor interessante para você comprar. Para pensar, né? Se você fosse comprar lá um prédio, né? Ele custa 100 milhões, né? 100 milhões é o valor dele. E se hoje ele está vendendo a 80, opa! Então é uma oportunidade, né? Então, só para esclarecer para as pessoas, é mais ou menos essa linha. Sim. Então, olhou lá, ele está vendendo a 80, uma coisa que vale a 100, então talvez seja um momento de você comprar. Do mesmo jeito, ele vale 100, está sendo vendido a 110, opa, por que eu vou pagar 10 a mais? Então, esse é o ponto interessante. E outra coisa também que as pessoas têm que pensar, quando se pensa em renda variável, você tem uma empresa, né? Você tem uma padaria, vamos pensar assim. Aí chega uma pessoa e te pergunta, quanto que vale a sua padaria hoje? Aí fala assim, minha padaria vale 50 mil. Beleza. Aí passou outro dia, o cara, quanto que vale a sua empresa? Eu te pago 45 nela. Não, você não vai vender. Sim. É mais ou menos as ações, né? As ações elas oscilam, sobe, vai para 45, vai para 50 e vai oscilando, né? Só que você tem que pensar o seguinte, você tem que ser um investidor sócio, pensar no longo prazo, né? Não preocupar com aquela oscilação de sobe e desce da bolsa de valores, entendeu? Então pensar nesse longo prazo. Hoje em dia eu tô bem nessa vibe aí de longo prazo, buy and hold, isso aí. Comprar e segurar toda a vida.